Neste último fim de semana, eu estive em algumas cidades do meu estado, o estado de São Paulo. Fui a Presidente Prudente, a Ourinhos, fui a Assis e fui a Tatuí. Em todos os lugares, senhor presidente, me encontrei com pessoas ansiosas e desejosas de encontrar uma palavra de alento, uma palavra que pudesse sinalizar uma mudança, uma perspectiva de mudança no quadro atual, que foi tão bem descrito agora há pouco pelo senador que me precedeu nessa tribuna, o senador Álvaro Dias. Nessas discussões, senhor presidente, ao traçar um panorama das principais mazelas do país, eu dizia que nós vivemos uma situação que foi descrita por um grande pensador italiano, Antonio Gramsci, que passou anos de sua vida no cárcere durante a ditadura fascista de Mussolini na Itália, que descrevia a crise como uma situação em que o governo que está dirigindo o país já não governa mais, de alguma maneira já morreu, mas o novo ainda não surgiu. É uma situação de confusão, de perplexidade, de dificuldade em se delinear rumos, que afeta basicamente o governo e que transmite uma sensação de profundo mal-estar na sociedade. E essa manifestação dos caminhoneiros que se dirige a Brasília e que está em várias estradas do país, em cidades do país, levando o seu inconformismo, é mais um dos sintomas deste mal-estar. Mas eu dizia aos meus amigos que tiveram a gentileza de me ouvir que uma das características de um sistema que já morreu, que já apodreceu, é uma forma de gestão política que consiste na nova modalidade de patrimonialismo, ou seja, buscar a sustentação política satisfazendo o apetite de grupos políticos, de líderes políticos, de correntes ou de partidos políticos, entregando pedaços do governo, setores do governo, agências governamentais a eles, para a satisfação dos seus objetivos próprios, muitas vezes e quase sempre em detrimento dos objetivos gerais da nação. É o chamado loteamento político ou aparelhamento político. Isso tem como consequências a degradação da administração pública, a fragmentação da administração pública em muitos feudos que não se coordenam entre si por falta do princípio de legitimidade de quem os nomeou. Porque não são nomeados pela autoridade central do governo, mas são nomeados por seus padrinhos políticos, que visam apenas ao benefício próprio, na melhor das hipóteses, eleitoral, mas há outros benefícios que muitas vezes essas nomeações visam. E é por isso, em razão desses outros benefícios, que além de ser um movimento que degrada a administração pública, exacerba a sua ineficiência, que já é gigantesca, abre as portas para a corrupção. O mensalão é isto. O petrolão é isso, senadora Thaís. Pois bem, a presidente Dilma Rousseff, não obstante ter sido alertada várias vezes para os males que esse sistema causou ao próprio governo que ela preside, que se vê hoje acossado por investigações de toda ordem, ela persiste nessa prática nefasta da fisiologia, com o objetivo único e exclusivo de impedir que na Câmara dos Deputados se alcance o número fatídico para ela de 342 votos a favor do impeachment. Pois é preciso lembrar que os partidos de oposição somados
PSDB, Democratas, Solidariedade, PPS, somados, tem 100 deputados na nossa Câmara Federal. E para atingir o impeachment, seria necessário 342 votos para atender a algo que é um clamor muito amplo da sociedade brasileira. Esses votos, a presidente luta por todas as formas, com unhas e dentes, para impedir a sua concretização. E um dos instrumentos mais praticados por ela e por seu governo é exatamente a distribuição de cargos aos seus apoiadores para manter uma fidelidade que ela sabe que é uma fidelidade precária. Pois bem, agora, nesta semana, haverá uma reunião, hoje, aliás, uma reunião do Conselho de Administração de uma importante empresa pública federal situada no estado de São Paulo, a CODESP. A CODESP é uma empresa pública que gere o maior porto do Brasil, um dos maiores portos da América, o Porto de Santos. Um porto cujo bom funcionamento é absolutamente vital para a economia brasileira. Um porto que precisa ainda passar por muitas etapas no rumo da sua modernização. Um porto onde existem áreas que precisam ser concedidas à iniciativa privada para ampliar a sua capacidade de movimentação de cargas. Um porto que é um instrumento fundamental de desenvolvimento de uma vasta região, de uma região populosa, rica, industriosa do meu estado, que é a Baixada Santista. A presidência do Porto exige alguém que tenha, evidentemente, preparo técnico, vivência na área, mas alguém que tenha, sobretudo, capacidade de articular os diferentes interesses que se organizam em torno do porto, de modo a fazer com que desta soma saia uma resultante positiva de desenvolvimento, alguém que tenha diálogo com a comunidade, com os prefeitos, com os empresários, com os trabalhadores da região metropolitana da Baixada Santista. Durante algum tempo, senhor presidente, houve um impasse para se ver quem seria a pessoa a ser nomeada. Pensa Vossa Excelência, como pensam aqueles que nos ouvem e nos veem, que o que se buscava fosse realmente uma pessoa com essas características. O que se buscava fosse a pessoa melhor capacitada por todos esses critérios para ocupar esse cargo tão importante para a economia brasileira e para a economia do meu estado e da Baixada Santista. Mas não. O que estava em jogo era saber quem tinha o padrinho político mais forte. Era disso que se tratava. E acabou sendo indicado alguém que foi apadrinhado pelo líder do PMDB na Câmara dos Deputados, o deputado Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro. Assim se concluiu uma breve escaramuça entre interesses políticos conflitantes na base do governo. Com um retrocesso, aliás, em relação a um padrão de gestão que o ministro anterior, o ministro Edinho Araújo, também do PMDB, vinha tentando implementar, resistindo o quanto pôde às pressões políticas para a ocupação desses cargos, reservando-os a pessoas com competência técnica indiscutível. Mas foi resolvido assim, senhor presidente. Quem tem o padrinho político mais forte? Este é o triste país, é o triste governo que está hoje, eu não diria gerindo, mas que está hoje lutando com todas as forças e com todos os instrumentos que tem ao seu dispor para simplesmente se manter no governo, em detrimento dos maiores interesses do povo brasileiro. Muito obrigado.